Vitor, teólogo e historiador. Pessoal, o que tem a ver com os judeus essa estranha prática dos interioranos e até de católicos em derramar as águas dos potes e das vasilhas quando morre uma pessoa? De onde vem essa tradição, costume, superstição? Qual o fundo de origem disso? Vamos saber um pouco hoje? Vou te contar uma história que talvez você não sabia, mas que está na tua família há muito tempo. Vem comigo. Há uma série de ritos sefardins apontados como marca estigmatizante de judiaria, e que praticá-los significava expor-se a alguém à perseguição, à cadeia, ao confisco de bens. Muitas dessas coisas foi herdada pelos nordestinos e pessoas dos interiores, principalmente de Pernambuco e depois outros estados. São ritos e marcas, uso sinais que devem ser mesmo as chaves da religião mosaica. Isso são efeitos de uma simbiose religiosa que, de igual modo, afetou a inquisidores e a judeus, numa autêntica deformação dos próprios símbolos verdadeiros. Passar esses segredos da fé mosaica para os descendentes não era fácil, era uma coisa muito difícil e não se podia fazer claramente como eram, diretamente mostrando todos os ritos judaicos como se deveria ser feito. Então, os cristãos novos, eles criaram um meio de meio que disfarçar essas práticas judaicas e assim poder transmitir aos seus descendentes ainda aqueles códigos sagrados, mesmo que disfarçados ou misturados a alguma prática católica, práticas até catequéticas junto aos filhos de cristãos novos. Individualmente ou até em círculos reduzidos, os parentes faziam essa iniciação. Uma prática que também os cripto-judeus desde a Espanha já faziam. E só podiam praticar ritos ou rezas que não despertassem a suspeita de vizinhos e autoridades. Aí, em muitos casos, se davam até por satisfeitos em orar silenciosamente e até em desatender ou deturpar um ou outro rito católico mais característico. Confessava apenas pecados que eram conceituados pelos ditames do Antigo Testamento, né? Que o católico chamava de Velho Testamento. E também não reconheciam pecados definidos pelo Novo Testamento. As próprias leis de Kashrut e dietética da lei judaica só se observava naquela época na medida em que acreditavam não despertar curiosidades do povo, né? Espiões. Era muito perigoso expor algumas coisas da lei dietética, evitar comer na frente de pessoas que de repente poderiam ser espiões ali, poderiam denunciá-los. E se faziam jejuns também dentro de casa, com muita cautela para não dar na vista, né? O jejum de Yom Kippur e de outros dias também.
eram observados sempre com muita cautela e muito cuidado. A igreja tinha muito poder naquela época, e a deteriorização dos ritos judaicos ia acontecendo com a inclusão dos ritos católicos com o correr do tempo, ou com a inserção de ritos nos ritos judeus. Alguns terminaram se perdendo realmente com o tempo e virando totalmente ritos católicos, sem que as pessoas que pegaram esses ritos pudessem saber que tinha uma origem judaica também ali, o que acontece muito hoje em dia, né? Práticas muito inconscientes, mas que tem um fundo judaico. Na verdade, viraram prática judo-católica, como se diz, tudo nessa simbiose religiosa em torno do qual vão florescer alguns usos que já não são considerados judaísmo puro e não são também católicos, mas que tanto marranos como inquisitores tomam por elementos típicos da lei mosaica e morriam uns, e por causa deles outros matavam. Se tornaram às vezes costumes de família, né? Porque papai fazia, porque mamãe fazia, vovô fazia, vovó fazia e eu faço também. E se tornou costume assim de famílias que causavam até brigas familiares, com até mortes por causa de besteira, usurpação de tradição. Isso tem muito nos interiores, brigas familiares de grandes famílias por gerações. Tinha ritos também que não constituía propriamente o essencial do judaísmo, que os inquisidores elevaram à condição de marca do velho culto mosaico, como chamavam, né? Os serviços religiosos de culto mosaico. E entre os itens dessas práticas, incluía aquele que no interior se faz até hoje, o derramar da água dos cântaros, potes, quando alguma pessoa morre. Dizendo que a alma do defunto se vem banhar ali, ou que o anjo da morte lavou a espada que feriu o moribundo, né? E naquela água. E criou-se na verdade, isso também tem uma superstição medieval, de gênero de magia, exorcismo e mitos destinados a escorraçar a alma para o destino final. Um elemento folclórico, inclusive na Escócia, onde os parentes dos mortos depositavam também em potes e vasos de água objetos metálicos para fazer com que a alma não se escondesse ali. O rito que os inquisidores elegeram como uma marca de judaísmo e que os marranos assim faziam, em esforço de conservar alguma origem judaica, resíduos, como eles diziam, da antiga fé, da velha fé, e ousavam em repetir como resquício de uma velha lenda do Talmud, algum conto do Talmud, que dizia que o anjo da morte aproximava-se do moribundo e empunhava uma espada, da qual gotejava dela um líquido, um veneno na boca do agonizante. O anjo da morte ia e lavava sua espada nas águas que estavam em potes, em vasilhas, em lugares que depositava água. E se alguém da casa ou da redondeza bebesse aquela água dos potes, também morreria, né? Isso é uma das lendas que vem esse tipo de prática, né?
Se diz que o Talmud proibia dar notícias assim impactantes de um modo muito direto, muito incisivo, para não causar uma dor ou um trauma maior. Então se improvisava meios para que as pessoas percebessem o tipo da notícia que aquela pessoa estava querendo dizer. Então, derramar a água dos potes e dos vasos era um sinal, já sem precisar falar, que alguém da família ou ali algum amigo teria morrido. Na ânsia de continuar passando, mesmo que de uma forma meio que deturpada e com muita já ritos católicos, o Marrano ele lutou por permanecer com esse tipo de prática, né? Mesmo sob riscos da própria vida, riscos de ser pego. Ao tempo que isso ia passando e a prática ia aumentando, se tornava algo suspeito para denunciadores e agentes da Inquisição, que terminava até pegando pessoas que praticavam essas práticas, vamos dizer, marranas, não porque eram de origem judaica, mas porque se diziam que fazer isso trazia um bem para casa, trazia uma sorte e que era bom se fazer isso. Não se sabia ao certo que a origem vinha do judaísmo, mas que era uma coisa boa que qualquer pessoa deveria fazer para a família. Então, como os agentes da Inquisição e denunciadores sabiam que faziam parte da lista de práticas criptojudaizantes ou judaizantes, então levava todo mundo que praticava, e só depois de interrogação e talvez até tortura queria descobrir que de fato aquela pessoa, aquela família não tinha origem judaica, mas apenas pegou culturalmente ou porque achou uma prática boa e realmente não sabia que aquilo vinha de judeus. Isso aconteceu muito. Esse rito das águas derramadas se perpetua até hoje em lugares assim bem afastados da cidade, a maioria, né? Se bem que até famílias católicas foram influenciadas com esse tipo de prática e praticam até hoje, né? Os mais antigos, até hoje se ouve falar de, olha, se morrer alguém dentro de casa, joga as águas dos potes fora, né? Outro que é arraigado a esse costume de morto e que permanece até hoje é a prática de cobrir espelhos quando morre uma pessoa, e também a prática do uso da mortalha, que também vem desses disfarces judaicos que se tornaram práticas judaizantes nessa simbiose de catolicismo com judaísmo, e depois se mesclando a outras culturas, outros modos funerários dos indígenas e dos escravizados, que hoje se tornam um lençol de contos, de lendas, de mitos da cultura nordestina e brasileira, mas que durante muito tempo, né, durante séculos, as gerações aí não sabiam da origem realmente dessas coisas. E na atual modernidade, com a internet, com a propagação de sites de genealogia e de muitas coisas, está vindo tudo isso à tona, e algumas pessoas estão se sentindo atraídas por essas coisas, pelo número de práticas desse modo que está dentro da família, e termina procurando o judaísmo, ou então a legalização perante Portugal como descendente de judeu para obter uma cidadania portuguesa, ou então apenas como uma herança de família para saber realmente de onde vem a sua origem, né? Para finalmente descobrir aquela parte que falta em sua história, que tentaram há muito tempo completar e não conseguia, mas agora com esses recursos, com o próprio site dos Mormons, muitos desses documentos terminam ali completando a parte da história dos antepassados de muitos brasileiros e principalmente nordestinos. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.